Fala galera, tudo jóia? Seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Estamos aqui hoje, nosso tema hoje vai ser sobre os climas do Brasil, né? Nós temos aqui, no Brasil, nós temos 6 tipos de climas diferentes, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre as características desses climas, apontando aí as suas principais características e as suas localidades, né? Dentro do território nacional. Então, para início de conversa, a gente tem que situar, né, o nosso país, e aí onde é que situar o nosso país, que explica muito da nossa dinâmica climática, né? Nós estamos num país chamado um país tropical, né? Esse termo já foi utilizado até em músicas e tal, justamente por quê? Porque nós fazemos parte de uma zona tropical. Essa zona climática tropical é uma zona climática mundial, né? Onde nós temos a delimitação dela entre o Trópico de Câncer, que fica mais acima, e o Trópico de Capricórnio, né? Pegando aí também a linha do Equador. O nosso país está entre essas duas linhas, né? Entre esses dois paralelos, as duas linhas imaginárias, que é a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Essa é uma zona, pessoal, onde nós recebemos maior incidência de radiação solar, né, no planeta. E ela é chamada de zona tropical, ou seja, a zona mais quente, né, do nosso planeta. Então, vamos lá. Uma coisa interessante também, que é importante a gente relembrar, falando sobre essa zona tropical, a maioria dos nomes, né, dos tipos climáticos do nosso país levam o nome de tropical. Por exemplo, tropical continental, tropical litorâneo, tropical semiárido, tropical de altitude e subtropical, né? Com exceção apenas aí do equatorial, que não leva o nome de tropical, né? Então, todos esses nomes aqui é em referência a essa zona climática. Então, é por isso que é importante a gente fazer essa referência à nossa localização. Então, como é que a gente vai fazer? Eu listei eles aqui, tentei fazer um desenho do nosso território aqui, tá? Sei que não ficou tão perfeito, mas dá pra gente entender mais ou menos a nossa localização. O primeiro deles aqui fica mais ou menos na região norte, né? Predominante na região norte, que é o equatorial. Então eu listei eles aqui com números e as características abaixo para a gente poder ir comentando sobre eles. O segundo é o tropical continental, o terceiro tropical semiárido, que fica aqui na região nordeste, o quarto tropical de altitude, o quinto tropical litorâneo e o sexto tropical subtropical, né? Todos esses climas, a sua grande maioria, com exceção do subtropical, que é o sexto clima listado aqui, tem em sua grande maioria a principal característica ser climas quentes, porque eles estão em uma zona, como eu disse anteriormente, a zona mais quente do nosso planeta. A região sul do nosso país, ele fica abaixo do Trópico de Capricórnio, e logo ela fica abaixo, né, dessa zona que é chamada de zona tropical. Ou seja, ela fica abaixo dessa zona chamada mais quente do planeta, né? Então é por isso que ele leva o nome de zona tropical. Subtropical, quer dizer, desculpem. E é por isso, né, que o nome sub, aqui ó, vem nos dizer aí também, né, a referência, né, que significa estar abaixo, né? Então, significa que essa região do país está abaixo da zona tropical, né? É a única região do nosso país que não está dentro da região mais quente do planeta, né? Então, já que a gente estamos falando sobre ela, vamos começar por ela, então. A região subtropical, ela tem como característica principal a sazonalidade. O que é isso, sazonalidade? É uma característica específica dessa região onde nós conseguimos ver todas as estações do ano bem definidas, né? Nós conseguimos ver todas as estações, a variação de temperatura, a mudança momentânea do tempo, a gente consegue ver também a mudança na vegetação, isso fica bem claro, né? E esse fenômeno se chama sazonalidade. Esse tipo de clima ocorre predominantemente na região sul do país. E uma outra coisa bem característica dessa região é que ela tem as chuvas bem distribuídas, né? E por estar numa zona abaixo da zona tropical, né, mas a gente chama de zona temperada, as suas temperaturas são um pouco mais amenas, né? São temperaturas mais baixas e no inverno
E já teve algumas vezes que chegou até nevar, né, nas regiões aqui do Rio Grande do Sul. Então, é uma das características principais desse clima, tá vendo, pessoal? Então, olha só, vamos fazer o inverso aqui então, né? A quinta, né, que é a tropical litorânea, né? O próprio nome já diz, né? Litorâneo significa que está no litoral. Então, os nomes já fazem as referências, né? O litoral ele vai receber influência aí do que a gente chama de maritimidade, que é a presença da umidade que vinda do mar. E aí isso vai dar a característica de uma baixa amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a variação entre a mínima e a máxima de temperatura, né? Então, quando vocês veem lá no jornal falando assim sobre a temperatura mínima, a previsão do tempo, né? Temperatura mínima pode ir entre 18 graus até mínima de 18 graus com máxima de 25 graus, um exemplo. Isso é amplitude térmica, é a variação da mínima e a máxima da temperatura, né? Ele é considerado um clima quente. A sua mínima é de 25 graus, a mínima, né? 25 graus. E isso porque ele é uma região litorânea, e se a gente conseguir perceber aqui, ó, ele todo nessa parte pontilhada aqui, ele está todo dentro dessa zona que a gente chama de zona tropical. Então, o verão vai ser muito quente, o seu inverno, ele também não vai ser um inverno tão rigoroso, tão frio, vai cair a temperatura chegando próximo aos 25 graus, mas a gente não vai ter aí menos do que isso, né? Pode haver algum momento ou outro a temperatura mais baixa do que isso, mas nunca temperaturas muito mais baixas do que essa média não, tá, pessoal? Então, ele é um clima predominantemente quente, tá certo? E ele acontece aí no litoral do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, né? Coloquei esses dois estados e só para a gente situar a sua extensão litorânea, né? Pulando aqui para o lado de cá nessa coluna, nós temos o clima equatorial, que é o listado aqui em primeiro, né? Que é ele abrange uma grande parte aqui do nosso território brasileiro e ele tem uma influência de uma coisa muito importante para nós e para o planeta, né? Que é a mata amazônica. Ela emite muita umidade e isso influencia demais no clima da região, né? E esse clima é chamado de equatorial. Ele é chamado de equatorial em referência ao Equador, porque essa região está bem próxima à linha do Equador. Então, logo, esse nome faz referência à sua localização. Assim como o tropical litorâneo faz referência à localização, o subtropical faz referência à localização, o equatorial também vai ter essa ligação com a localização, certo? Características do clima equatorial. Ele é um clima quente, né? Ele varia entre 24 graus Celsius a 26 graus. Ele tem uma elevada pluviosidade. O que é isso, hein, professor? Pluviosidade. Pluviosidade significa que é chuvas, né? Está ligado ao termo de chuvas. Então, se ele tem uma elevada pluviosidade, significa que ele tem uma elevada quantidade de chuvas, uma média de chuvas anual muito alta, né? Isso se explica por conta da umidade emitida pela floresta, certo? E ele tem uma baixa amplitude térmica, ele varia pouco, né, as suas máximas e as suas mínimas, né? Haja vista aqui as temperaturas aqui listadas, né? 2 graus apenas de variação de amplitude térmica, né? Então, essa é uma característica desse clima. O segundo aqui, seguindo a sequência, o clima tropical continental. Esse clima tropical continental, ele abrange a região central do país, ele também ele abrange uma região bem extensa do nosso país, e nós conseguimos pegar apenas 2 estações, que é uma estação seca e uma estação quente, né, e pouco chuvosa, que é o que a gente chama de inverno, né? As temperaturas dão uma baixadinha e aí vem algumas chuvinhas de verão e tal. Quando a gente está... Essa região, esse clima, tá, pessoal? O clima aqui da nossa região, do estado de Goiás, ele é um clima quente, a sua mínima chega a 24 graus, né? E isso se dá por quê? Por conta da a influência, né,
disso é por conta do nosso bioma, né? Dentro dessa região, a maioria do bioma do Cerrado aqui, ele tem um bioma, a maioria dele é de pastagem. Então, a umidade que a mata, que o cerradão, né, que é o chamado o bioma cerrado com sua mata, é, quando o cerrado está com uma mata grande, né, é chamado de cerradão, uma característica dele, é, ele emite mais umidade. E aqui, como a gente já sofreu bastante com queimadas, com desmatamento e também com a própria característica do cerrado de ser uma área mais de pastagem, o clima não consegue ter tanta influência de chuvas, né? Então a gente consegue ter apenas uma estação um pouco chuvosa e uma extensa período de seca que a gente chama de estiagem também, que começa aí depois de agosto, mais ou menos em agosto e vai até o finalzinho do ano. E aí, e aí a gente tem o início das chuvas mais ou menos no finalzinho do ano, início do ano, né? Depois nós temos o tropical semiárido, que tem aí tropical semiárido, nós temos então, ele é predominantemente no Nordeste, é esse pedacinho aqui, mais precisamente no interior do Nordeste, tá, galera? E ele é um clima bem quente e tem como principal característica ser seco, né? Acredito que vocês já devem ter visto alguma imagem referente à região do interior do Nordeste. E nós estamos falando de um clima árido, né? Árido significa desértico, né? E aí a palavra semi significa que é um semi-deserto, é um quase deserto. Então essas características é uma característica bem peculiar dessa região aqui do Brasil, né? Uma região bem seca, com poucas chuvas, com alta amplitude térmica, né? E essa amplitude térmica é uma variação de temperaturas bem altas por conta desse clima quente, as temperaturas vão ser muito altas, então isso é uma característica dentro dessa região, certo? E por fim, para a gente terminar aqui as características dos nossos tipos de clima, nós temos o clima tropical de altitude. Esse clima tropical de altitude está aqui, é o quarto listado aqui na minha lista, e ele fica mais ou menos, ele ocupa a região mais ou menos ali de Minas Gerais, né? Ele está em altitude porque é um clima onde a gente tem uma região serrana, né? E Minas Gerais é uma região muito serrana, né? E ele tem chuvas muito orográficas, né? Esse tipo de chuva é um tipo de chuva que acontece em regiões de alta altitude e é influenciada diretamente pelo relevo. Depois nós vamos ter uma aula específica sobre tipos de chuva e aí a gente vai desmiuçar melhor esse conceito aí, tá legal? Esse clima aqui também ele é um clima com temperaturas bem amenas, tá legal? Ele recebe também a influência aqui um pouco das massas de ar que vem aqui da região litorânea. E por conta dessa grande região da altitude, as temperaturas também são um pouco mais amenas, tá certo? Então, essas aí são as características climáticas do nosso país. Agora, uma coisa muito importante, que muita gente, sempre quando a gente está falando sobre climatologia ou sobre assunto relacionado ao clima, e eu já vi muitos erros, inclusive em jornais, a respeito desses dois conceitos aqui. Eles ficaram bem no cantinhos, mas dá pra gente ver aqui, ó. A respeito do conceito de tempo e de clima. Nos jornais, muitas pessoas sempre vão falar a respeito da previsão do tempo, né? E aí o que é esse tempo, né? Vamos definir isso para a gente não errar. E eu já vi jornalistas quando vão falar sobre isso, falar sobre a previsão do clima de amanhã, né? Não existe previsão do clima, porque o clima ele é um comportamento da atmosfera durante um longo período, mais ou menos aproximadamente cerca de 30 anos de estudos acompanhando uma determinada região. Todas essas regiões aqui, ó, foram acompanhadas há mais de 30 anos e foi observado que essas características se repetiam nas mesmas épocas ou próximas a elas. E é assim que se define um clima. Tá legal? Por exemplo, o nosso clima que vamos pegar aqui, né? No clima de tropical continental. Observou-se que a gente não tinha as estações bem definidas ao longo de 30 anos. Então, definiu-se que esse era o nosso tipo de clima, é uma característica dessa região do Brasil, né?
E isso não vai mudar assim de um dia para o outro, né? Agora, o que nós temos como variação de um dia para o outro, de uma hora para outra, é o tempo. E ele se define como o estado geral da atmosfera em um momento. Por isso que às vezes a gente pode sair para o trabalho de manhã e voltar à tarde está chovendo, ou vice-versa, né? Ou a gente sair assim de casa falando, não vai chover, não vou levar o guarda-chuva, e no meio do caminho a gente se depara com o tempo nublado e logo já vem a chuva. Então isso é o tempo mudando, uma variação da atmosfera em um determinado momento. Mas isso não quer dizer que o clima esteja mudando. Tá legal? Então essa foi a nossa aula de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.